Olá, amigos, amigas, companheiros, camaradas. Vocês me conhecem, sou o professor Legene Mirhan, sociólogo, escritor, analista político internacional, professor universitário aposentado. O que me traz a esse vídeo, nesse momento, é a situação tensa que nós vivemos hoje no Oriente Médio, e especificamente no Golfo Pérsico. Eu prefiro usar o termo Golfo Pérsico Arábico, né? Metade da costa do Golfo é árabe, a outra metade é do Irã, da Pérsia, né? E queria fazer uma pequena introdução sobre a situação política que nós vivemos no Brasil hoje, né? Hoje, nos últimos dias, com essas revelações feitas por esse jornalista Glenn Greenwald, né? Jornalista muito competente, recebeu, entre outros prêmios, o Pulitzer, que é o Oscar da imprensa nos Estados Unidos. Eles revelaram aquilo que nós já vínhamos falando há muitos anos. A defesa do presidente Lula também vem afirmando isso, e que esse processo que o presidente Lula viveu, que acarretou a sua ineligibilidade, ou seja, o impedimento dele poder disputar a eleição do ano passado, que venceria no primeiro turno, e resultou ainda na sua prisão, né? Na qual encontra-se até agora 1 ano e 3 meses preso de forma absolutamente injusta, né? E aí chegam notícias que o Supremo, que não é Supremo, que amanhã a segunda turma poderia votar a favor de um habeas corpus, que é a coisa mais importante no direito, não é? Só a ditadura tirou esse direito das pessoas, que é o habeas corpus em latim, né? É o corpo livre. É aquele que se recorre a um juiz de forma desesperada porque tem uma pessoa presa, e presa injustamente. E o Supremo deu habeas corpus para tudo quanto é tipo de gente. Especialmente os membros da elite, burguesia, né? Mas o presidente Lula continua preso. E mesmo com todo não é que o Moro é suspeito, né? O Moro não é um juiz, não foi um juiz, não agiu como um juiz, né? O Moro agiu como o chefe da acusação, chefe da força-tarefa, que orientava procuradores, que destituía procuradores em audiências porque essa ou aquela pessoa era incompetente, que exigia que a tal força-tarefa emitisse nota para a imprensa, que exigia que eles dessem entrevista, especialmente para a Globo. Então, não há dúvida nenhuma mais que Moro exacerbou completamente os seus poderes, mas nada acontece. Hoje está fazendo 15 dias que este site vem já divulgando informações, 7 informações. Essa 7ª que saiu ontem, saiu combinado com a Folha de São Paulo. É o primeiro órgão da grande imprensa que então corrobora, né, garante a lisura dos documentos, garante a autenticidade dos mesmos e repercute, não é, esse que é o maior escândalo da história do Brasil envolvendo o Poder Judiciário, né? Não se conhecia. Bem, eu fiz essa introdução política para dizer que o Brasil não está fora do contexto do que acontece a 12 mil quilômetros de distância, que é no mundo árabe, né? Onde eu já estive por 6 vezes
e estudo aquela região, né? Vai fazer 40 anos, né? Dos meus 10 livros, 6 envolvem o mundo árabe, especialmente Líbano, Síria e Palestina. Esse contexto geopolítico internacional, que está tudo ligado, está tudo vinculado. Então veja que hoje o Brasil passou a ser um país subserviente aos Estados Unidos. Completamente subserviente. Logo que o golpe de Estado foi dado, entre abril e agosto de 2016, abril Dilma é afastada, em agosto o Senado ratifica o golpe, não é? Então a gente, os mais antigos, não necessariamente mais velhos, nós ouvíamos golpe e achávamos que era um golpe militar, mas hoje não é mais assim, né? Hoje existe um golpe via corte constitucional, como foi na Guatemala com Zelaya, ou um golpe pelo legislativo, como foi no Paraguai com Lugo. Portanto, a Dilma sofre um golpe. Então, eu, naquela época, disse, entre outros objetivos do golpe, eu disse de forma clara, esse golpe almeja transformar os BRICS em RICS, ou seja, o Brasil poderia sair dos BRICS. Essa sigla, acrônimo, Brasil, Rússia, Índia, China e o S de South Africa, né, foi criada por John O'Neill, né, um economista badalado internacional, né, e pegou essa sigla, tanto pegou, ele dizia que esses países que poderão se unir e vir a ser um player, né, vir a ser um jogador nesse cenário internacional que pudesse fazer frente aos Estados Unidos, né? Portanto, enfraquecer o BRICS faz parte da estratégia dos Estados Unidos. Vocês vejam que os Estados Unidos está fazendo de tudo na sua diplomacia e com seus braços, Fundo Monetário, Organização Mundial do Comércio, Banco de Desenvolvimento e outros organismos que eles controlam mundialmente, né? Eles não controlam a ONU totalmente, mas têm uma grande influência na ONU, né? Então, eles controlam o Conselho de Segurança, porque eles têm direito a veto no Conselho. Entre os 15 países membros do Conselho, 5 são permanentes. Os Estados Unidos, então, é um deles. Já na Assembleia Geral, eles não têm o controle, tanto que vira e mexe, eles perdem votações na Assembleia Geral. Então, eu disse isso e no meu próximo livro, que sai agora mês que vem, 11º livro, sobre geopolítica do Oriente Médio específico, tem um capítulo que eu dedico a isso, que é relacionado com a correlação de forças que o mundo vive, quais são as forças que estão no campo da resistência, quais são as forças e instituições que estão no campo do imperialismo, né, dos Estados Unidos. E coloco o BRICS no campo da resistência. Portanto, enfraquecer o BRICS, tirar o Brasil dos BRICS, claro que favorece os Estados Unidos. Tem que olhar o mundo do ponto de vista geopolítico. Nada do que acontece aqui é por acaso. Esse final de semana próximo acontecerá essa reunião do grupo chamado G20, né? São aí os 20 países mais desenvolvidos, etc, etc, e vai ter uma reunião paralela, que sempre ocorrem esses encontros bilaterais, trilaterais, vai ter uma reunião paralela dos RIC, RIC, Rússia, Índia e China. O presidente do Brasil estará presente. Não foi convidado para a reunião, né? Então isso não é uma questão secundária. Os BRICS representam quase
40% da população da Terra, né? E mais ou menos de 20 a 25% do PIB da Terra, que hoje está aí na casa de entre 80 e 100 trilhões de dólares, né? Bem, isso é um sintoma. A semana passada aconteceu uma reunião fundamental de importância, e guardem essa sigla que eu vou dar para você. A sigla, na tradução para o português, é OCX, Organização de Cooperação de Xangai. Na sigla inglesa, SCO, Shanghai Cooperation Organization. É uma organização que surge como uma organização militar, que faz parte a China, a Rússia e aqueles países ex-bloco soviético, ex-União Soviética, terminado em estão, né? Tadiquistão, Uzbequistão, etc. Só que de 2, 3 anos para cá, a Índia entrou e o Irã entrou como membro plenipotenciário, não é? E Paquistão é observador. Então você veja que este é um bloco que surge como um bloco militar, mas pega todo o continente ou subcontinente, fica dentro da Ásia, que nós chamamos de Eurásia, né? Que são exatamente esses países ali, né, que fazem fronteira com a China e com a Rússia, que é da Turquia para lá, né? Não há nenhum país ali na divisa da Turquia com a Europa que participa da Eurásia, é da Turquia para lá, né? Esta reunião da semana passada, ela foi fundamental. Vocês vejam as fotos aí, quem quiser procurar notícias no Google, é só digitar Google ou outros sites de busca, a foto dos 8, né? Infelizmente não tem uma mulher, né? 8 presidentes ou primeiro-ministro desses países, desse bloco OCX, né? Este bloco é um bloco que também, de alguma forma, faz enfrentamento dos Estados Unidos, né? Bom, o cenário é esse. Então, o contexto político que acontece, esse tensionamento no Golfo Pérsico, não está dissociado do que acontece no Brasil. Vocês vejam que a Venezuela saiu completamente de pauta. Ninguém mais fala da Venezuela. Guaidó, quem é Guaidó, né? Aquele que se autoproclamou presidente, né? Agora está sendo acusado de ter embolsado a tal da ajuda humanitária que parte do mundo mandou para lá, né? E não é acusado, né, por países hostis a ele ou aos Estados Unidos, nem acusa, não é só a Venezuela que o acusa disso, é um aliado deles, que é a Colômbia. Está suspeitando que o cara ficou com dinheiro, né? Bem, saiu de pauta a Venezuela, né? Saiu de pauta, de certa forma, o chamado conflito do Mar do Sul da China, né? Hoje volta à pauta o Irã, não é? A República Islâmica do Irã. É o maior país no Oriente Médio. Ele se equipara, são 22 países árabes, mais o Irã e a Turquia. Então, o Irã, com seus quase 90 milhões de habitantes, se equipara apenas ao Egito. Mas o Egito não joga papel, porque o Egito é, de certa forma, subordinado também aos Estados Unidos. Os Estados Unidos dá todos os anos 3, 4, 5 bilhões de dólares para manter o Egito, né, sob seu controle. É a mesma coisa que faz com Israel. Desde 1948, os Estados Unidos financiam o Estado sionista de Israel, né? Bem, feito essa introdução, eu passei esse final de semana estudando, né? Eu coloquei até essa postagem no Facebook. Esse é um livro que saiu em 1984. O presidente Lula, que está aproveitando essa hospedagem forçada e não quista, né?
Ele leu esse livro, ele falou numa das entrevistas, ele esqueceu de dizer o autor, Daniel Yergin, né? É um livro de 94, chega ao Brasil traduzido em 95 e eu compro nesse mesmo ano. Portanto, é um livro que tem 24 anos, mas é fenomenal. Desde meados do século XIX, a origem do petróleo, né? E como o mundo se move pelo petróleo. Veja, Venezuela, Irã, não é? Venezuela, Irã, os países como Líbia, que eles ainda controlam, mas o Iraque, grande produtor, eles não controlam mais, né? E o próprio Brasil, né? Venezuela, Brasil com o pré-sal e o Irã são os maiores produtores, maiores reservas do mundo, né? Mas não o maior produtor é a Arábia Saudita, com 8 milhões de barris dia, né? O Irã, 2 milhões e meio, a mesma produção nossa. Então aqui para nós somos autossuficientes, não precisamos importar, mas também não somos exportadores, né? O Irã exporta diariamente 2 milhões e meio de barris, né? Que é o que segura a economia iraniana há 40 anos, né? Que eleva a qualidade de vida do povo, que garante educação e saúde pública 100%, desde que a criança nasce até quando o cidadão morre, ele não se preocupa com saúde nem com educação, né? Que é assim na Venezuela também, né? Ou seja, quando você tem governos que usam a riqueza em favor do seu povo, você tem esse resultado. Quando você tem governos entreguistas, né, a elite fica com uma parte, né, dessa riqueza e a outra parte da riqueza é dada para as empresas transnacionais do petróleo, né, a maioria delas são estadunidenses. Então você tem esse cenário, né? E o Brasil vive esse cenário. A Venezuela e o Irã, não. Né? Bom, além de estudar isso, eu li 3 artigos esse final de semana. Um é do Elijah Malguier, né? O artigo em inglês é Trump and Iran on the Edge of the Abyss, né? Uma tradução mais ou menos é Trump e o Irã à beira do precipício. Outro artigo do Ramin Mazerri, em inglês, Trump's Near Strike Shows, né? Os Estados Unidos inventam um quase ataque. E eu vou falar disso daqui a pouco. O New York Times noticiou que os Estados Unidos, que o Trump autorizou o ataque e voltou atrás meia hora depois, né? E o nosso Pepe Escobar, brasileiro, que mora no exterior e só escreve em inglês há mais de 30 anos, ele publicou um artigo que saiu ontem, Iran goes for maximal counter pressures, tradução aproximada, é que o Irã está partindo para a contrapressão máxima, né? E aí quero então entrar nesse tema do Irã, sem entrar em detalhes sobre a história desse país, que é milenar. Fiz aqui um pequeno roteiro e espero, em meia hora, 40 minutos, tentar fazer com que a maioria, da forma mais didática possível, com que a maioria possa compreender o que está em jogo nesse momento no mundo, né? Bom, todo mundo sabe que há cerca de um mês, 4 petroleiros foram bombardeados numa cidade chamada Al-Fujairah, que fica nos Emirados. E um oleoduto da empresa petroleira, uma das maiores do mundo, que chama-se Aramco, que é da Arábia Saudita, também foi atacado. E esses dias da semana passada, 2 navios tanques, não é necessariamente petroleiros, né? Que é quase a mesma coisa, né? Mas eles têm terminologias diferentes para designar o tipo de embarcação, né? 2 navios tanques foram também atacados e pegaram fogo ali depois que já tinham saído do Golfo, do Estreito de Hormuz, que é aquela pontinha, né, do Golfo Pérsico, aquela pontinha que dá para o Golfo de Omã, né? E eles foram atacados exatamente em águas territoriais do Irã, muito provavelmente, que dá em torno de 39 quilômetros
da terra, né? E nós chamamos isso de false flag, né? É uma falsa bandeira. Faz-se um ataque desse e imediatamente se aponta o dedo para o Irã. Então, não vou dizer aqui, não tenho elementos para afirmar, mas não é de todo improvável que esse possa ter sido um ataque feito pelos próprios Estados Unidos ou algum aliado seu ali no Golfo, que são muitos, né? Para no sentido de impor, né? Imputar a culpa aos iranianos, aos persas, né? Que negou peremptoriamente. O Irã não tem interesse nenhum em fazer esse tipo de coisa. Ele não tem interesse em transformar o Golfo Pérsico, por onde passam, uns dizem 20%, 25%, eu já vi até 30%, ou seja, um terço de todo o petróleo produzido no mundo, e o mundo hoje já atinge 97 a 100 milhões de barris dia. Portanto, estamos falando ali de uma região onde passam até 30, 35 milhões de barris dia, né? 15 vezes o que o Brasil produz, né? O Irã não tem nenhum interesse em militarizar, instaurar um conflito ali na região. Até porque o Irã é um país muçulmano que segue rigorosamente os preceitos islâmicos, né? E o Islã proíbe fazer a guerra, tomar a iniciativa de guerra, atacar deliberadamente um vizinho seu, um amigo seu. O Irã é uma religião de paz, apesar dessa imagem que se criou contra os muçulmanos. E aí, fazendo um parênteses, quando surgiu esse filme Aladim, eu li várias críticas, né? A maioria que a gente lê tem que ler autores estrangeiros e ler em outras línguas, porque a terra pátria é muito serviçal aos Estados Unidos. Então eu li críticas ao filme, por mais que os estúdios Disney tenham se esforçado para não passar a imagem anti-árabe. No entanto, eles não conseguem isso, né? Eu não assisti o filme ainda, mas por essa crítica, o estúdio Disney chegou a formar um conselho de consultores árabes, né, intelectuais de origem árabe nos Estados Unidos, né, para, né, dar opinião e tal. Eles não decidiram o que sairia ou o que não sairia, o que entraria ou não entraria no roteiro, né? Mas um desses autores, desses professores, eu li o artigo dele, né? E eu fiquei espantado. Nos últimos 50 anos, pouco mais, 60, Hollywood produziu 900 filmes anti-árabes que passam essa imagem, né, anti-árabe. E aí, relembrando o grande professor, doutor Eduardo Said, palestino, de saudosa memória, li todos os livros dele traduzidos para o nosso português. O livro clássico dele, Orientalismo, né? Como o Ocidente vê os árabes, o Oriente. Além de estereotipado, não é? Ainda criou nesses últimos 50, 60 anos essa relação entre o árabe e o terrorista, árabe, o malvado, né? Enfim. Bem, dito isso, feito essa introdução das falsas bandeiras, né, nós já sabemos de algum tempo que os Estados Unidos declarou a Guarda Revolucionária do Irã, não é? Ou alguns chamam de Forças Quds, né? Quds é Jerusalém, né? Al-Quds é Jerusalém. Então, eles não gostam de usar o termo Jerusalém, ou que vem do Jerusalém, que é uma palavra hebraica, eles preferem usar Al-Quds, né? Que é a mesma coisa, falamos da mesma cidade, né? Essa força Al-Quds, ou a Guarda Revolucionária do Irã, foi declarada por esse extremíssima direita que vive nos Estados Unidos, com uma forma de raciocinar muito parecida com esse Bolsonaro que governa o nosso Brasil, né?
assim, uma limitação intelectual, não lê nada, né? Depende diretamente do que assessores falam no seu orelha, né? E ele está cercado, como todos os presidentes dos Estados Unidos, por falcões e por pombas. Nesse momento, os falcões estão falando mais alto, né? Especialmente Mike Pence, né? E John Bolton, secretário de Defesa e conselheiro de Segurança Nacional, respectivamente, né? Esses caras defendem uma agressão ao Irã, né? Bem, então, nesse momento, a grande discussão é: Trump fará um ataque frontal ao Irã ou não? Não é? Então, aí existem várias possibilidades. A bem da verdade é que os Estados Unidos são uma nação guerreira, guerreira no sentido de imperialista, né? Porque tem guerreiros aí que resistiram à colonização em várias, na África, no Oriente Médio, né? Então, esses guerreiros são revolucionários. Tá? Essa nação guerreira que eu quero dizer é porque a indústria bélica, o complexo industrial militar dos Estados Unidos move aquela economia, né? A Boeing só é a maior, talvez nem seja, né? A Airbus, que é concorrente direto, a Boeing só é essa empresa dessa dimensão por causa dos contratos, dos pedidos maciços que o próprio governo dos Estados Unidos faz em termos de tecnologia militar, aviões, caças, etc. Né? Bem, e aí nos Estados Unidos tem uma história de quando o presidente usa um linguajar bélico, de guerra, né, ele facilita a escalada, né, a população parece que veste farda, né? A imprensa veste farda, né? Nunca me esqueço, em 91, na guerra do Irã, em 2000, da guerra contra o Iraque, a primeira agressão em 91 e a segunda em 2003. A de 2003 é mais emblemática. O Bush filho, ironia da história, o Bush pai agrediu em 91 o Iraque e o Bush filho agrediu novamente em 2003, né? 12 anos depois. Então, o Bush filho, ele, na primeira eleição dele, no ano 2000, ele só tomou posse, ele perdeu nas urnas a maioria de votos. Os Estados Unidos não ganha o que teve mais votos, né? Ganha, a eleição nos Estados Unidos é indireta. Na verdade, o povo, quando vota na urna, está elegendo delegados dos estados que se reúnem para eleger o presidente. Atentem bem isso. Eles dizem que são a maior democracia, etc., etc., ocidental, né? Não é verdade, né? Aqui a nossa eleição é direta, lá é indireta, né? O Bush perdeu nas urnas e perdeu no colégio eleitoral. Perdeu, foi para o Supremo, para a Suprema Corte, tomar a decisão se votos dos delegados da Flórida computariam a favor dele ou não. E a Suprema Corte decidiu que sim. Portanto, ele quase perde a eleição, né? Ele disputou, se não me falha a memória, com Al Gore, né? Que era o vice do Clinton, dos 8 anos anteriores, né? Então, a reeleição dele em 2004, já sobre o Iraque ocupado, ele faz um passeio nas urnas. Apesar de ter feito um péssimo governo, uma péssima administração, uma crise econômica, ele vence com facilidade a batalha eleitoral dos Estados Unidos. Bem, esses artigos que eu li, eles chegam a mencionar, veja, que quando Trump ameaça fazer um ataque, isso o deixa numa situação, assim, volta atrás, não é? Mas o que fazer? Porque, na verdade, ele é pressionado por esses extremistas, né, internos, mas ele segue também, faz aquilo que dita exatamente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que dissolveu o parlamento, vai ter novas eleições, porque ele não conseguiu formar governo, não é?
E se ele não dissolvesse, o presidente de Israel, que lá também é eleição indireta, Estados Unidos é indireta, mas é presidencialismo. Israel é indireta, mas é parlamentarismo, assim como a Alemanha, Itália, etc. Né? Síria, etc. Né? Então, nós temos ali uma informação que nos chegou que a situação do Trump ficou de tal forma tão delicada que ou ele ataca ou ele vai ter que suspender as sanções que ele impôs ao Irã quando ele sai do acordo nuclear, que vou falar dele daqui a pouco, assinado em 2015. Ele saiu unilateralmente, né? Ele se emparedou a si próprio, né? Ele não tem saída nesse momento. Então, nós vivemos aí uma situação onde ele precisa ou fazer a guerra ou simular alguma coisa que pareça chegar perto da guerra, para que as pessoas então falam, não, olha lá, ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos, né? E aí, de duas fontes que eu li, chega a informação que o setor de inteligência dos Estados Unidos mandou um recado para o Irã no sentido de fazer um acordo com o Irã. Claro que isso é absolutamente clandestino, né? Os Estados Unidos jogando a toalha, falou, olha, eu preciso fazer um ataque em vocês, então, por favor, me deem 2 ou 3 alvos em regiões inabitáveis ou desérticas, etc., em que eu faço o ataque e recue. E fica nisso, né? E aí não vai para uma escalada militar. O Irã falou, não, isso não vai acontecer, né? Eles não toparam esse acordo absurdo, né? É importante dizer que atacar o Irã hoje nada tem a ver com os ataques que os Estados Unidos e a OTAN fizeram à Líbia e o próprio Estados Unidos, unilateralmente, sem autorização da ONU, fizeram contra o Iraque em 2003. O Iraque caiu em uma semana, a Líbia... O Iraque caiu em um mês, pouco mais de 3 semanas, e a Líbia também não resistiu, mataram Gaddafi, mataram Saddam, etc. O Irã não é assim. O Irã, além de ser o maior país da região, 90 milhões de habitantes, e o dado populacional pesa, a Síria resistiu ao imperialismo, mas tem 22 milhões de habitantes, é um país pequeno, né? Era um país grande quando era Síria, Palestina, Jordânia, Síria, Palestina, Jordânia e Líbano, era um país só, chamado Bilad el-Shams, né? A tradução é a Grande Síria. Aí devia ter, se ele existisse até hoje, 200 milhões, e são os 4 maiores países ali, né? Então, mas foi dividido, né? Pelos que ganharam a guerra, a Primeira Guerra, né? Os imperialistas. Então, o Irã, que não vai atacar, não vai tomar nenhuma iniciativa bélica, mas o Irã resistirá. Porque o Irã hoje, além de ter um domínio muito grande, né, daquele mar ali, aquela região do Golfo, né, antes do Estreito de Hormuz, depois ele vai ao mar aberto, né, aí vira oceano, além de ter um domínio, toda a costa norte iraniana, né, que a costa sul já dá para o Golfo de Omã, né, toda essa costa norte e nordeste tem mísseis em toda a costa direcionados para alvos de interesse dos Estados Unidos. Leia-se Arábia Saudita e Israel. Mas mais do que isso, o Irã adotaria uma posição: se eu não posso exportar o meu petróleo, ninguém exportará o seu, não é?
o que significa o fechamento do Estreito de Hormuz. Isso o Irã faz com facilidade e o vice-versa não é verdadeiro. Não é verdadeiro que os Estados Unidos conseguiriam reabrir o estreito com facilidade, mesmo tendo duas das suas 7 frotas navais espalhadas pelo mundo. Uma é a quinta, que fica lá no Golfo Pérsico o tempo todo, que fica no país chamado Bahrein, né? Que é uma ilhota que não joga nenhum papel, mas está lá, é uma base militar. O país inteiro é uma base militar dos Estados Unidos. Além dessa frota, os Estados Unidos mandou mais uma para lá, né? Frota é capitaneada por um grande submarino nuclear e mais 9 navios, torpedeiros, contra-torpedeiros, destroyers, submarinos, né? Duas frotas. E mesmo assim, não reabriria com facilidade o estreito. Isso, algumas projeções, dado que eu tenho aqui, que eu peguei do artigo, um dos 3 artigos do PEP, né? É do banco Goldman Sachs, ou SAC, que ele é um banco de investimento muito conceituado, que diz que se o estreito for fechado, pode-se ter uma economia mundial profundamente abalada, não é? Supondo que o PIB da Terra hoje, que é o PIB de todos os países da Terra, cerca de 200, esteja situado na casa dos 100 trilhões de dólares, a estimativa é que a economia do petróleo seja responsável por 40% desta riqueza produzida na Terra. Estamos falando em 40 trilhões de dólares. E aí esse banco Goldman anuncia que o barril hoje, por volta de 100, poderia chegar a 200, 500, e ele fala até em $1.000. Porque a economia do mundo é totalmente dependente dos hidrocarburos, né? Dos hidrocarbonetos. Não tem outra. Quem fala de energia solar, eólica, energia das marés, pode inventar o que você quiser. Em 30 ou talvez 50 anos, nós não conseguiremos substituir a energia nuclear, também é uma delas, né? Não conseguiremos substituir a energia gerada pelo petróleo por outra energia alternativa. Então, um copinho d'água. Bem, então, restou para, no caso dos Estados Unidos, então, 2 opções. Ou ele suspende as sanções impostas unilateralmente que afetam a exportação de petróleo por parte do Irã, não é? Ou ele tem que atacar o Irã. Então você veja que a burrice do Trump, seu mau assessoramento, ouviu quem não devia ouvir, o deixou em dificuldade, não é? Até para uma saída não militar. Então, é uma situação muito difícil. Primeiro errou quando ele retira, em maio do ano passado, as sanções. Ele retira as sanções. As sanções tinham sido levantadas em julho de 2015, quando, em julho de 2015, o Irã assina um tratado nuclear fiscalizado pela Agência Internacional de Energia Atômica, né, que até outro dia era presidido por aquele Mohamed Baradei, que é egípcio, né? Ele quase se candidata a presidente do Egito na eleição que o Morsi ganhou, mas acabou não se candidatando. Seria uma candidatura assim mais de frente ampla, né, de centro-esquerda, né? Mas não viabilizou. Ele acabou ganhando o Morsi, que morreu semana passada, inclusive, estava preso, né, ligado à Irmandade Muçulmana, né? Em julho de 2015, Estados Unidos e o Irã assinam um acordo nuclear apoiado
pelo Conselho de Segurança da ONU, portanto, os 5 grandes países do mundo, né? Rússia, China, Inglaterra, França, Estados Unidos, mais a Alemanha, que não é membro do